os Estados Unidos começam a fazer ações comerciais muito agressivas contra a União Soviética. Eu peguei aqui um exemplo que eu considero mais simbólico, mas não é o único. Longe não é o único, que é o embargo de grãos para a União Soviética. O governo Carter determina em 79 o embargo do comércio de grãos para a União Soviética. E um exemplo simbólico dessa deterioração das relações, que vai culminar com o governo Reagan chamando a população a lutar contra o Império do Mal, no início dos anos 80, é o boicote que o governo norte-americano faz às Olimpíadas de Moscou de 1980. Tá? Então, alguns sinais muito claros de que essa relação bilateral deteriorou-se e voltamos a ter tensões muito grandes, como há muito tempo várias pessoas, tanto nos Estados Unidos como na própria União Soviética, não viam. E aí a pergunta. Ou seja, a gente discutiu um pouco como é que a detente surgiu. Agora a gente precisa discutir como isso foi possível. Em uma década, nos anos 60, uma mudança crucial na relação bilateral. Em uma década, nos anos 70, essa relação que parecia florescer para uma paz mais perpétua, também degenera para uma nova deterioração no final dos anos 70. Como isso foi possível? Quais são os aspectos que nos permitem compreender como isso foi possível? Eu queria levantar aqui duas questões. Primeira questão são as críticas domésticas crescentes que a detente passa a sofrer tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética. Tá? E essas críticas elas estão relacionadas, não totalmente, mas estão relacionadas, a crises no terceiro mundo. Vocês lembram na última aula, como nós discutimos a mudança da política norte-americana e soviética com relação ao terceiro mundo, com relação à emergência do terceiro mundo? Então, hoje a gente vai fechar essas duas reflexões, porque é também ponto pacífico entre vários estudiosos que não dá para a gente entender essa degeneração da relação Estados Unidos-União Soviética sem olhar para o que acontece no terceiro mundo e como as duas superpotências se envolvem em crises pontuais no terceiro mundo que reverberam na relação delas. Então vamos lá. Críticas domésticas, começando pelas críticas dos Estados Unidos. As críticas nos Estados Unidos à detente poderiam ser divididas em dois grupos. As críticas de direita e as críticas de esquerda. Né? Então, os republicanos mais conservadores vão bater muito na detente a partir de meados dos anos 70, vão bater, inclusive, não só no governo Nixon, mas, sobretudo, no governo Ford. Mas também os democratas, numa perspectiva mais progressista, mais de esquerda, não tão de esquerda, mas, sem sombra de dúvida, em comparação com os republicanos mais de esquerda, vão bater na detente em outro lado, em outro aspecto. Comecemos pelo aspecto dos republicanos. Os republicanos argumentam, número um, que a detente seria, na verdade, apenas um instrumento soviético, como eu já coloquei anteriormente, para congelar o status quo militar e econômico entre as duas superpotências, mas permitir um aumento da influência soviética no terceiro mundo. Então, ela é um instrumento deliberado de Moscou para vencer a Guerra Fria no médio para o longo prazo, e os Estados Unidos precisariam voltar a ser duros com a União Soviética, não só no terceiro mundo, mas, sobretudo, voltar a se armar. Voltar a ter uma política de defesa condizente com as necessidades globais norte-americanas. Segunda crítica ferrenha que os republicanos conservadores fazem à detente. A partir do momento em que o governo norte-americano assinou Helsinki, ou seja, assinou os acordos de Helsinki, que eu fiz referência no começo da aula, né, a Conferência Geral sobre Segurança Europeia. Essa conferência, eu não comentei muito, mas acho que vale a pena a gente rapidamente pontuar três coisas. Os acordos da Conferência de Helsinki, que reuniram todos os países europeus, mais Estados Unidos, Canadá, a União Soviética participa, poderiam ser divididas em três cestas. Tá? A primeira cesta foca quase que exclusivamente em questões de territórios, ou seja, os signatários reconhecem o status quo territorial da Europa pós-Segunda Guerra. Né? Então, todos os signatários reconhecem que a Europa pós-Segunda Guerra é legítima nas suas fronteiras e, evidentemente, nos seus governos. Há uma segunda cesta muito importante, que é a cesta econômica, de cooperação econômica entre as duas Europas. Tanto é que, se você olha para o comércio europeu, Europa Oriental e Europa Ocidental,
Há uma expansão enorme do comércio entre as duas Europas nos anos 70. Cresce algo em torno de 8, 10 vezes em uma década. Uma coisa absolutamente impressionante. Tá? E Helsinki consolida e expande esse processo de integração econômica e financeira entre as duas Europas. E uma terceira cesta, sem sombra de dúvida, para o lado soviético, a mais controversa, se a primeira foi controversa por lado americano e que vai sustentar as críticas dos republicanos à detente, a segunda vai ser controversa, a terceira, perdão, vai ser controversa para o lado soviético, que é a da segurança humana e, no caso, respeito a direitos humanos pelos países signatários. Então, essas três cestas, né, de uma forma ou de outra, elas vão ter impactos distintos nas políticas domésticas americana e soviética. Agora, voltando às críticas nos Estados Unidos. Os republicanos batiam na tecla. A detente é um instrumento para expandir a influência soviética no terceiro mundo. A detente é um instrumento para solidificar um status quo que é inaceitável. Ou seja, nós que lutamos por autodeterminação no final da Segunda Guerra, como é que nós aceitamos o status quo do pós-Segunda Guerra? Como é que nós aceitamos a Polônia do jeito que está, a Tchecoslováquia do jeito que está, pós-intervenção da Primavera de Praga, a Romênia, a Hungria e assim consecutivamente. A Alemanha Oriental, como é que a gente aceita esse status quo e participa de uma conferência dessa? E a terceira crítica dos conservadores, dos republicanos, era a questão do SALT I, que nós vimos os dados do congelamento dos mísseis, né? Eles colocavam que o SALT I teria sido muito negativo para o equilíbrio nuclear e militar entre Estados Unidos e União Soviética. Esses bombardeios são crescentes ao longo de 75, 76. Por exemplo, a queda do Vietnã em 75 parecia ser a comprovação de que a União Soviética, de fato, estaria ampliando a sua influência. Guerra Civil de Angola, vencida pelo Movimento Popular de Libertação de Angola, com apoio soviético, com apoio de Cuba, mais uma comprovação para esses conservadores que a União Soviética ampliava a sua influência no terceiro mundo. E assim consecutivamente. Para o lado dos democratas, a grande questão, e que não vai ser uma questão pequena, tanto não é pequena que os democratas vencem as eleições em novembro de 76. E o Carter transforma-se em um presidente com uma bandeira dentro dessa perspectiva. Qual perspectiva? Nós não podemos aceitar os desrespeitos sistemáticos que acontecem contra direitos humanos no bloco soviético. Não podemos ter acordo de cooperação econômica, técnico-científica, aeroespacial, qualquer tipo de acordo que legitime um Estado e aliados a esse Estado que desrespeitam de maneira sistemática direitos humanos. Essa vai ser a bandeira dos democratas e o Carter vence a presidência com essa bandeira. Tá? Inclusive, num debate famoso entre o Carter e o Ford, quando o Carter levanta a questão de Helsinki, o Ford desliza de uma maneira impressionante quando ele afirma que o Carter, na verdade, não compreendia a realidade da Europa Oriental, porque as populações da Europa Oriental não estavam descontentes da forma como o Carter havia colocado. Isso gera nos Estados Unidos protestos de imigrantes poloneses, tchecos, eslovacos, protestos de húngaros, mostrando que, na verdade, dentro da perspectiva desses imigrantes, evidentemente, o candidato republicano Ford estaria muito errado sobre o que acontecia na Europa Oriental. E na União Soviética? Havia críticas também na União Soviética com relação à detente. Havia críticas severas. A crítica na União Soviética ela era mais forte dos grupos à esquerda do Brezhnev. E é interessante comparar como essas críticas elas são um espelho das críticas dos republicanos nos Estados Unidos. Para a esquerda comunista na União Soviética, a detente seria um instrumento norte-americano para expandir a influência norte-americana, sobretudo no terceiro mundo. Há vários exemplos. Observe o caso do Chile, em que você tem um presidente democraticamente eleito marxista derrubado por um golpe de Estado em 73. Tudo bem, queremos pegar um caso, diziam os soviéticos, fora do quintal norte-americano? Observe o caso do Egito. Um país dentro do grupo dos não alinhados, que nós tínhamos uma enorme proximidade
e que se alinha aos Estados Unidos no final dos anos 70 e, pior, reconhece a existência de Israel no final dos anos 70. E o Egito tem um papel crucial para a estabilidade do Oriente Médio. Então é interessante perceber como essas percepções são espelho, né? Ou seja, para a esquerda comunista, a detente, e passa a criticar o governo Brezhnev forte por causa disso, a detente seria um instrumento norte-americano para ampliar a influência norte-americana no terceiro mundo. Mas não só. Então, é uma outra questão muito importante. A detente, no seu lado de cooperação econômica, seria um processo de ampliação da dependência econômica do bloco soviético para com o bloco capitalista, que no médio para o longo prazo representaria a destruição do comunismo. Então, na visão desses grupos mais à esquerda do Brezhnev, essa crescente cooperação econômica entre as duas Europas, entre a União Soviética e Estados Unidos, desembocaria, cedo ou tarde, numa crise econômica gravíssima no bloco soviético que destruiria o bloco soviético. E a terceira crítica muito forte é feita a Helsinki e, sobretudo, ao fato de que a União Soviética não poderia ter cedido a um aspecto que desrespeita a soberania, não só dela, mas a soberania dos estados a ela aliados. Apesar do próprio Brezhnev bater na tecla que isto aqui poderia ser interpretado à luz das condições específicas de cada país, isso vai ser visto pela esquerda comunista na União Soviética como uma brecha perigosa para interferência em assuntos internos. E vai ser mesmo. A gente vai discutir na próxima aula, nos anos 80, vários movimentos de oposição na Europa Oriental vão se utilizar de Helsinki para contestar o que acontecia nos países da Europa Oriental. Vai se transformar, sim, de fato, numa brecha muito perigosa. Então, o primeiro elemento para entender a dissolução da detente é exatamente essas críticas crescentes que passam a acontecer dentro da União Soviética e dentro dos Estados Unidos contra a detente. Um outro aspecto muito importante é o que eu chamo aqui de crises no terceiro mundo. Eu vou pontuar 4 crises, não vou poder ser muito extenso, evidentemente, né? Mas eu queria pontuar 4 crises que são fundamentais para a gente entender esse processo de degeneração das relações bilaterais entre Estados Unidos e União Soviética. A primeira crise é a guerra do Yom Kippur entre Israel e Egito e Síria. Eu não tenho tempo aqui, condições de rememorar toda a história do conflito árabe-israelense, tá? Mas queria apenas pontuar por que a guerra do Yom Kippur reverbera para a relação bilateral entre Estados Unidos e União Soviética. Vocês sabem que desde a Guerra dos 6 Dias de 67, Israel obteve uma grande quantidade de territórios no Oriente Médio, né? Toda a região do Sinai vai para as mãos de Israel, colinas de Golã da Síria vai para as mãos de Israel, Jerusalém Oriental, toda a banda oriental vai para as mãos de Israel. Muito bem. E a Guerra do Yom Kippur, na verdade, é um ataque sírio-egípcio, né? Não só, evidentemente, dentro de um contexto da causa palestina, mas também para recuperar territórios que eles haviam perdido de Israel na Guerra dos 6 Dias. Muito bem. Bom, por que ela é uma crise relevante para nós? Primeiro, esta crise gerou uma espiral nuclear entre Estados Unidos e União Soviética, não sei se vocês sabem disso, que não acontecia desde a crise dos mísseis de Cuba de 62. Tá? E por que gera essa espiral nuclear? Para além do fato de que a derrota egípcia e a derrota síria levam o Egito a se decidir a mudar de lado, a deixar o apoio soviético, e o regime Sadat vai passar crescentemente a vincular-se aos Estados Unidos, tentar recuperar Sinai por meio da aliança com os Estados Unidos, que é o que vai acontecer com os acordos de Camp David no final dos anos 70. Mas voltamos ao ponto fundamental. Por que a guerra gera uma escalada nuclear entre as duas superpotências? Quando a guerra já estava claramente favorável a Israel, e é importante lembrar que Israel recebe apoio militar dos Estados Unidos e Egito e Síria recebem apoio militar da União Soviética. Quando a guerra já estava amplamente favorável a Israel, Estados Unidos e União Soviética acertam entre si um cessar-fogo. E esse cessar-fogo é aprovado, inclusive, na ONU, por meio de uma resolução da ONU.
Quando a resolução da ONU é aprovada pelo próprio Conselho de Segurança, demandando um cessar-fogo que estava acordado entre as duas superpotências, o Egito imediatamente para de conflitar. Só que Israel não respeita o cessar-fogo e continua avançando em direção a Suez. Por causa do desrespeito de Israel ao cessar-fogo, e a União Soviética interpretando que esse desrespeito estaria sendo chancelado por quem, pessoal? Por Washington, a União Soviética coloca que se Israel não parasse, ela interviria diretamente na crise do Oriente Médio. E quando essa resposta chega em Washington, imediatamente o governo norte-americano coloca que se a União Soviética intervisse, os Estados Unidos interviriam e interviriam inclusive utilizando o poder nuclear se necessário. Isso não acontece porque Israel, depois dessa escalada entre as duas superpotências, Israel recua e para, portanto, o conflito, mas é importante perceber que não só a Guerra do Yom Kippur gera uma nova escalada, coisa que não se via há mais de uma década, e mais do que isso, o fato do Egito ter migrado para o lado norte-americano é visto pela União Soviética como um aspecto bastante negativo da evolução dessa detente. Segundo episódio. Esse eu vou ter que ser bem mais breve. A guerra entre Etiópia e Somália, mais um caso de uma guerra na África, no qual os dois beligerantes estão sendo apoiados pelos patrões distintos. União Soviética apoiando a Etiópia, Somália recebendo apoio norte-americano. É um conflito basicamente por causa de um território, né, pela região de Uganda, na Etiópia. A Somália invade a Etiópia em meados de 77. Mas o que é importante para nós é o fato de que Washington, sobretudo, leu o apoio soviético à Etiópia como extremamente perigoso, principalmente se a Etiópia, ao vencer a Somália, tivesse proximidade ao Mar Vermelho. Ou seja, Washington vê esse crescente apoio da União Soviética e de Cuba. Cuba manda tropas para a Etiópia, não apenas da União Soviética. Washington vê esse crescente apoio soviético à Etiópia como uma possibilidade da União Soviética aumentar sua área de influência numa região estratégica para os Estados Unidos, que é a Península Arábica, envolvendo o próprio Oriente Médio. No final das contas, a guerra mantém o status quo, a Somália não consegue a região pela qual ela inicia o conflito e nem a Etiópia acaba ampliando o território e ameaçando, por exemplo, interesses americanos na Península Arábica, ali no próximo ao Mar Vermelho. Mas é mais um episódio de tensão que entra na nossa conta. Terceiro episódio fundamental, e que nós, na nossa última aula, iremos aprofundar na discussão, é a Revolução Iraniana de janeiro de 79. Tá? A Revolução Iraniana não pode ser encaixada na Guerra Fria com facilidade. Lembremos que o Ayatollah Khomeini, ele falava que os Estados Unidos eram o grande Satã e a União Soviética era o segundo grande Satã. Então, não podemos encaixar a Revolução Islâmica Iraniana com facilidade no contexto da Guerra Fria. Mas ela é importantíssima para nós por um motivo. Agora, mais para frente, na discussão do pós-Guerra Fria, ela vai ser importante por vários outros. Mas agora ela é importante por um motivo. O Irã era uma peça fundamental na geopolítica norte-americana do Oriente Médio. O Irã tinha um regime fortemente alinhado aos Estados Unidos. Inclusive, na verdade, a CIA garantiu em 53, por meio de um golpe de Estado, com que esse regime se instalasse no poder. Eu não posso entrar em detalhes aqui, mas o regime iraniano, nesse contexto, é não só fortemente alinhado aos Estados Unidos, como do ponto de vista de disponibilidade de petróleo e recursos escassos materiais, é um regime extremamente importante também. O que se dá é essa reversão do regime, com a queda do Reza Pahlavi e a ascensão de uma república islâmica fundamentalista, significa uma quebra de relação com os Estados Unidos e uma perda geopolítica no Oriente Médio enorme. Isso sem contar, como vocês sabem, na crise que vai ser gerada pela invasão que ocorre na embaixada norte-americana em Teherã, que leva à manutenção de membros da embaixada dos Estados Unidos em Teherã ficarem como
refugiados e sequestrados por mais de 440 dias. E é um aspecto fundamental no desgaste do governo Carter. Tá? Então, a Revolução Iraniana, como eu disse, apesar de a gente não poder colocá-la de maneira simplista nesse quadro da Guerra Fria, ela é fundamental para o acirramento de tensões entre Estados Unidos e União Soviética. Por quê? Por causa do quarto episódio que a gente vai citar agora. Ou seja, o quarto episódio ele ganha a dimensão que ganhou, sobretudo devido à perda geopolítica que os Estados Unidos sofreram no Irã. Que quarto episódio é esse? A invasão soviética ao Afeganistão em dezembro de 1979. Também não posso entrar em detalhes, mas o fato é que o Afeganistão, em 79, tinha um governo marxista, um governo fortemente alinhado à União Soviética, e esse governo começa a sofrer uma crescente oposição de grupos islâmicos fundamentalistas. Ou seja, o governo marxista do Afeganistão passa, exatamente pela sua laicidade, a bater em aspectos que para islâmicos fundamentalistas eram inadmissíveis, vários pegam em armas e a União Soviética decide intervir no Afeganistão no final de 79 para manter o governo marxista em pé e para lutar contra os mujahidins, que são esses revoltosos islâmicos armados contra o governo afegão. O fato é que isto é interpretado pelos Estados Unidos, isso é interpretado por Washington como uma clara ação expansiva soviética numa área estratégica que os Estados Unidos tinham perdido um aliado fundamental e que essa expansão soviética nessa área estratégica já teria se demonstrado como forte quando a União Soviética decidiu apoiar a Etiópia na guerra contra a Somália. Agora, olhando a documentação soviética, isso fica muito claro dos anos 90 para frente, fica claro que a intervenção soviética no Afeganistão tinha um caráter eminentemente defensivo e não ofensivo. Pensemos por quê. O Paquistão, fortemente influenciado por um islamismo fundamentalista nesse contexto. O Irã passa por uma revolução política gigantesca, transformando-se também numa república, de uma maneira ainda mais forte, grave, numa república islâmica fundamentalista a partir de 79. Se o governo marxista no Afeganistão caísse e os revoltosos islamistas fundamentalistas islâmicos tomassem poder no Afeganistão em 79, qual o impacto que isso teria, não apenas do ponto de vista da formação de um grande aglomerado islâmico fundamentalista ao sul, ali sudoeste da União Soviética, não apenas por esse motivo, mas qual que é o impacto que isso teria sobre as populações islâmicas do sul-sudoeste da União Soviética? Ou seja, o governo soviético vê a desestabilização do governo do Afeganistão como algo que bate de frente contra a sua própria segurança nacional, pessoal. Por isso a intervenção. Só que a intervenção é interpretada, sobretudo pelo governo Carter, como, ainda mais num contexto de crítica dos republicanos de que a União Soviética se utiliza da detente para expandir-se no terceiro mundo, isto aqui é interpretado, na verdade, como mais um ato soviético para aumentar a sua influência na periferia. E é a partir daqui que o governo Carter começa a endurecer sua posição, bloqueio comercial, sobretudo com relação aos grãos, amplia investimentos nucleares, e a eleição do Reagan, de uma certa forma, se dá nesse contexto, aguçando tensões entre as duas superpotências. Bom, depois de tudo isso, queria fazer as minhas considerações finais. São 6 considerações finais que eu queria levantar para vocês. A primeira consideração que eu queria colocar aqui para a gente refletir é pensar o quanto a detente foi um processo múltiplo. Ou seja, não dá para olhar a detente apenas como sendo um processo Estados Unidos e União Soviética. Apesar do nosso foco ter sido esse, mas eu tentei mostrar na aula o quanto a detente europeia e mesmo a detente Estados Unidos e China influenciaram de diversas maneiras a detente entre Estados Unidos e União Soviética. Segundo ponto importante é que o auge da detente se dá aí entre 69 e 75, tá?
E essas relações bilaterais, apesar de terem ganhado um caráter de cooperação, em nenhum momento a gente pode esquecer a questão da competição que se mantém entre as duas superpotências, em particular no terceiro mundo. Mesmo no contexto de auge da detente, esse processo de competição entre as superpotências é muito evidente no terceiro mundo. Tá? Um terceiro e quarto ponto que eu gostaria de tocar é o papel da crise dos mísseis, relembrá-los sobre o papel fundamental que a crise dos mísseis teve ao desencadear mudanças de posições entre as duas superpotências. Não apenas entre elas, mas pelas mudanças que a crise dos mísseis gera nos aliados dessas superpotências. Em particular, no caso da Europa Ocidental, França e República Federal da Alemanha, como nós discutimos. Quarto ponto. Vários estudiosos enfatizam aquele tripé que nós comentamos. A detente tem que ser compreendida como um processo resultante de uma assimetria nuclear, da própria detente europeia e do conflito sino-soviético. Ou seja, são essas três grandes forças complementares que levam a um processo de crescente aproximação entre Estados Unidos e União Soviética. O quinto ponto, aí sobre a questão da crise da detente, é salientar o quanto essa crise, ela em parte decorreu de um desalinhamento de expectativas e de interpretações sobre como a detente estava andando. É muito interessante, sobretudo, comparar as visões dos críticos mais radicais nos Estados Unidos e na União Soviética sobre a evolução da detente. Ambos viam a detente como um instrumento da outra superpotência para a expansão dos interesses desta superpotência e não da sua no terceiro mundo. E, por fim, é interessante pensar que exatamente no momento em que as relações entre Estados Unidos e União Soviética tornam-se mais tensas de novo, ou seja, início, meados dos anos 80, após a crise da detente, exatamente no momento que essas relações tornam-se mais tensas, a Guerra Fria acaba. Como isso foi possível? Ou seja, como que a Segunda Guerra Fria tem uma vida tão curta? Será que foi a própria Segunda Guerra Fria que acabou com a União Soviética? Será que o governo norte-americano embarcou num processo de armamentismo nuclear e de competição econômica para forçar a União Soviética a um desgaste militar e econômico que se sabia ela não tinha condições de manter? Ou, na verdade, o processo decorre de forças muito menos estruturais e muito mais específicas, conjunturais, que não estão sendo consideradas aqui? Isso a gente vai pensar na nossa próxima aula, quando a gente vai discutir fim da União Soviética e vamos discutir o fim da Guerra Fria.